Boa noite. Queremos agradecer a Jesus e a Deus Pai o nosso dia de hoje e o podermos estar aqui para refletirmos convosco sobre os seus ensinamentos. Que a paz nos envolva a todos para que nos possamos sentir mais alegres e com mais fé. Boa noite. Hoje, embora sem o contacto visual que é habitualmente comum quando fazemos exposições ou partilhas de mensagens e de estudos na associação, nas instalações, hoje o nosso coração se estende a todos, aqueles que têm a oportunidade de estar connosco e de nos ouvir nos dois planos da vida. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e toque as nossas almas, dilata a nossa compreensão e toque as fibras do nosso sentimento para compreendermos a mensagem que hoje vamos trazer, que fala sobre um dos pilares da doutrina espírita, a reencarnação. A história que trazemos hoje é uma história que é narrada pelo espírito André Luís, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, o renascimento de Sigismundo. Vem descrito no livro Missionários da Luz, é um dos livros que faz parte da coleção de 13 livros que André Luís nos fala de muitas coisas que nós não sabíamos que se passam no mundo espiritual e não só. É a vivência de André Luís no mundo espiritual. Que neste momento de confinamento que todos estamos sujeitos, em que dentro do nosso lar nós convivemos 24 sobre 24 horas com a nossa família, com aqueles que estão mais próximos de nós possamos, nesta pequena partilha deste estudo, compreender melhor o porquê de estarmos aqui hoje, de estarmos reunidos, o que nos trouxe aqui e qual o nosso papel nesta encarnação, o que temos que realizar, qual o nosso propósito de vida. Mas para que se dá a reencarnação? Qual a finalidade da reencarnação? Foi exatamente isso que Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores na questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então Allan Kardec questiona exatamente os espíritos superiores sobre como podemos aperfeiçoar-nos moralmente só sofrendo uma nova existência. Então isto quer dizer que ainda estamos num patamar em que necessitamos de reencarnar para nos aperfeiçoarmos. E pergunta ainda na questão 166, a linha A, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Allan Kardec, como meticuloso que era, ele esmiuça e pergunta, então mas nós não podemos fazer esse aperfeiçoamento, essa nossa transformação íntima no mundo espiritual? E os espíritos superiores dizem, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, nós ganhamos efetivamente bagagem no mundo espiritual, aprendizado, servimos e, portanto, auxiliamos Jesus nas diversas tarefas e ao que vamos ver com Sigismundo, e por isso vamos compreendendo a nossa realidade para depois, como um bom aluno, ao estudar, vir à Terra, realizar os exercícios que serão necessários para o seu aperfeiçoamento. É como testes. Então não há como fugir. Mas eu preferia ficar no mundo espiritual. Sim, mas nós temos que vir aqui realizar estes testes. Temos que passar exatamente por este abençoado acolhimento que é o ventre da nossa mãe. Temos que, envolvidos pelo líquido amniótico, começar desde aquela pequena semente, a crescer, para que tudo aquilo que passámos anteriormente, com a lei do esquecimento, a lei que nos permite vir sem as lembranças difíceis do passado, nós possamos olhar para aqueles que muito amamos e nos fizeram tão bem, nós a eles, e os abraçarmos, e também àqueles que nós magoamos,
olharmos para eles com a ternura, com um sentimento mais dissolvido no nosso coração. Mas pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 182, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos superiores dizem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então, aqui já podemos ver que nem tudo é expiação. Há espíritos que vêm em missão, em tarefas. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É muito interessante esta resposta dos espíritos superiores, porque ele lhes diz claramente, Deus lhes impõe a encarnação. Isto quer dizer que Deus não está a convidá-los a encarnar. Deus não está a dizer, olha, eu peço-te para encarnares. Deus não lhes propõe, diz assim, olha, por favor, vai lá, faz a tua parte. É impositiva, é uma lei a encarnação. Portanto, não é facultativa, é a lei de todos os seres da natureza, indistintamente. E uns pode ser expiação, ou seja, virem com algumas débitos do passado que têm que resgatar. No fundo, é desvios do caminho do amor e do bem que têm que ser corrigidos por todos nós, vivenciando muitas vezes situações que outrora fizemos outros passar. E depois há aqueles que vêm com missão, que são tarefas para o seu adiantamento. Ou seja, vêm com missão de auxiliar outros, vêm com missão de crescerem espiritualmente, de crescerem na sua fase evolutiva. Então, se analisarmos as vicissitudes pelos quais dizem os espíritos superiores a Allan Kardec, todos passam por vicissitudes da existência corporal. Quando reencarnamos, todos nós vamos ter que desencarnar, já é uma vicissitude. Mesmo que não tenhamos débitos, todos nós vamos ter que desencarnar, mesmo que venhamos em missão. Isso já, só em si, já é uma vicissitude. Envelhecer, ui meu Deus, ter rugas, não é? Ter aquele corpo que já não se mexe com tanta agilidade, isso também é uma vicissitude, porque mesmo aqueles que vêm com missão não ficam com 20 anos e com aspecto de 20 anos até desencarnarem. Mas eu sou o espírito com poucos débitos, se calhar eu não preciso assim de passar por tantas dificuldades. Não, vai passar pelas dificuldades da vida na mesma, por situações que tem que passar. Só que vem com uma tarefa diferente e não tem que expiar erros do passado. E depois temos outras vicissitudes, certo? Por exemplo, crescer é difícil para todos nós. Inerentes às escolas, à tarefa que temos, ao convívio com os amigos, esquecer situações que nos magoam, mesmo que venhamos em missão, essas situações acontecem connosco. Estamos tão quentinhos dentro do ventre da mãe no líquido amniótico, a ser alimentados sempre que necessitamos. O nascer também é uma vicissitude. Passar pela experiência do útero, ser aconchegado, é difícil. Os que não gostam da ideia pensar que todos nós temos vicissitudes naturais. E há muitos espíritos que se recusam a reencarnar, que não gostam da ideia de reencarnar. Nós trazemos hoje aqui um vídeo dos Amigos da Luz. Vejamos. Eu não quero, eu não estou preparada, eu não quero, Gustavo. O que tá pegando, Lilian? Você não prestou atenção no que eu falei? Eles me disseram que eu vou reencarnar. Reencarnar! E ainda esse ano. Isso não é bom? Não, isso é péssimo. Porque eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que nascer de novo, vou ter que ser criança de novo, aquela coisa babenta, vou ter que ser uma adolescente de novo, cheia de espinhas, com aqueles hormônios assim, a mil. Eu não quero, é chato. Ô, Lilian, calma. E pior que eu tenho que me acostumar de novo às necessidades do corpo. E ó, tem 40 anos que eu não faço o número 1 e nem o número 2. Eu até esqueci como é que faz. Não, peraí, número 2 tem que fazer uma força. Não dá pra esquecer. Não, você vai reaprender, Lilian. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Justamente a fase da infância é pra gente se acostumar com o corpo de novo. Eu não sei se eu vou ser rica, se eu vou ser pobre, não sei se eu vou ser gorda, se eu vou ser magra, se eu vou ser alta, se eu vou ser baixa.
Gustavo, eu não sei se eu vou ser mulher ou se eu vou ser homem. E eu tô muito acostumada a ser mulher, muito tempo sendo mulher. E o homem tem aquele negócio a mais. Mas se você já tá acostumado a ser mulher, você vai tirar de letra ser homem. Porque ser mulher dá muito trabalho, né? Ah, é verdade. Tá vendo, Leila? Você só tá vendo as coisas que te dão medo. Você tem que pensar nas coisas boas, nas novas experiências. Você vai se melhorar. Aí que tá! A barra vai ser pesadíssima. Porque eu fiz muita coisa errada na outra vida, entendeu? Imagino. Não, você não imagina. Você vai ficar estagnada? Não, estagnada não, mas eu preciso de um tempinho pra me preparar psicologicamente. Que tempo é esse? É, então, 200 anos. Não sei. Ô, Lilian, pensa nisso como uma aventura. Uma aventura épica. Você viu O Senhor dos Anéis? Vi e achei uma bosta. Ah, ô, Lilian. Ué, eu não tenho vocação pra ser Frodo, não. Aquele cara sobe o filme inteiro. Mas era a missão dele. Tudo bem que ele comeu o pão que o Sauron amassou. Mas ele teve sucesso, entendeu? Ele fez amigos na jornada dele. É, mas tinha aquele bicho feio atrás dele todo. É só precioso. É precioso. Ai, que coisa chata, vontade de matar esse bicho. Sim, a gente tem que encarar os esmigos da vida. É assim que a gente aprende, com pessoas imperfeitas como nós. Inclusive o Frodo, ele cai muito na tentação, né? Atrás de um simples anel. Isso são provas, são tentações que a gente passa na vida. Não precisa ser grande como no filme. São pequenas coisas do dia a dia, intrigas, fofoquinhas, entendeu? Sim, mas eu não quero. Não, Gustavo, eu não quero. Não para a palhaçada, tá? Eu não quero. Corta isso aí. Quer parar de show, Lilian? Encarnar é uma dádiva. Você vai querer ficar na erraticidade pra sempre? Sou errada. Sou errante. Sempre na estrada. Sempre distante. Mas olha só, Lilian, olha só, vamos combinar uma coisa. Mesmo de longe, eu vou estar sempre te acompanhando, tá? Eu vou estar sempre perto de você, tá bom? Mas eu sei disso. Ô, Lilian, que bom que você confia na minha amizade. É que você vai reencarnar também. Eu? Mas já? Tá com medo? Tá tranquilo. Tá retornável. Não, é porque eu ainda não tô pronto, né? Mas você não falou que é uma grande aventura? Então, eu sou o Frodo, você é o Bilbo Bolseiro. Cherry. Bilbo Bolseiro? Ah, não posso ser o Aragorn. Não, então eu vou querer ser a Mulher Gato. Ah, mas aí não é um épico. Ah, eu sim, aquela roupinha preta é um escândalo. E aí, tá tudo bem aí dentro? Tá bem apertado. É, aqui também tá. Aliás, essa barriga tá cheia de gases. Ih, que horrível. E aí, já sabe se é homem ou mulher? É, tô achando que eu sou mulher, né? Porque pra ser homem tá faltando um pedacinho. Ih! Como vimos, mesmo que venhamos em missão ou em expiação, nós sempre temos dificuldade porque são muitas as vicissitudes da vida. Hoje, então, vamos falar de 3 personagens, ou seja, 3 espíritos que se comprometeram numa existência: Raquel, Sigismundo e Adelino. E temos aqui a imagem do livro. Esta imagem já é da Federação Espírita Portuguesa, a capa do livro que a Federação Espírita Portuguesa editou, e são 3, um trio de espíritos que se envolveu. Então Raquel estava comprometida com Adelino e Sigismundo era o maior amigo de Adelino. Entretanto, Sigismundo, Raquel, muitas vezes nós confundimos a atenção que temos das pessoas, o carinho, e temos, como estamos fragilizados, às vezes temos falta de autoestima, confundimos. E Adelino começou a sentir atração por Raquel, de tal forma que desejou que Raquel se comprometesse com ele. Só que Raquel estava comprometida com Adelino. Então Sigismundo pensa, e só há uma solução para Sigismundo: é matar o seu amigo Adelino para poder ficar com Raquel. Sigismundo, assim tumultuado de paixão, com imensa atração, então resolve matar Adelino com um tiro. Isso causa um desgosto enorme, porque efetivamente Raquel amava Adelino, não queria nada com Sigismundo. De tal forma fica debilitada, doente, perturbada psicologicamente, que conduz Raquel à prostituição, o que faz com que ela adoeça e também desencarne. Sigismundo, com todo o desgosto, também parte. E então vemos que no mundo espiritual partem aqueles que se tornaram inimigos, ou seja, uma história como tantas histórias do nosso dia-a-dia torna-se assim um drama.
E quantas vezes isso não acontece nas pequenas coisas no nosso lar, nas situações no nosso trabalho. Pequenas situações em que nós avolumamos. Jesus dizia vigiai e orai, pois nunca fez tanto sentido. É importante nós, como seres animais racionais, nós nos liguemos à racionalidade. Porque é óbvio que estes tumultos, estas paixões é a nossa proximidade com a animalidade. No entanto, nós temos que estar atentos, vigiar e orar, para compreendermos que às vezes o que nos surge, nós não devemos deixar que avance o tumulto íntimo das nossas emoções para o precipício. Nesta situação que vivemos, em que somos compelidos a estarmos todos juntos em família, temos que compreender que das pequenas histórias que vão surgindo no nosso dia-a-dia, pequenas situações, não criar um drama. Compreender porque é que elas surgem e compreender a necessidade de estar atentos, orar, de beber aquilo que Francisco Cândido Xavier nos disse, um copo d'água, e serenar, para que o ambiente familiar se torne ameno, se torne harmonioso e possamos assim voltar-nos verdadeiramente para aqueles que nos acompanham nesta jornada evolutiva. Aqui podemos ver, são desenhos que caracterizam muito bem a história que estamos a relatar do livro Missionários da Luz. Aqui vemos um centro de planejamento de reencarnações. É preciso ver que existe sempre um centro de planejamento de reencarnações em qualquer colónia espiritual. E existem muitas e muitas colónias espirituais. No caso, esta é da cidade espiritual Nosso Lar e, portanto, tem um centro de planejamento de reencarnações. Mas onde existem cidades espirituais de acolhimento aos espíritos que partem para o mundo espiritual, existe um centro de planejamento de reencarnações. Não fiquem com a ideia de que só existe um que está situado por cima da cidade do Rio de Janeiro, de forma nenhuma. Espalhados pelo mundo inteiro, existem milhares de centros e milhares de colónias espirituais. Aqui podemos ver André Luiz a conversar com Herculano. Entretanto, Alexandre vem pedir auxílio com a intenção de ajudar um velho amigo, que no caso, Sigismundo, pois ele estava a viver um momento difícil. E qual era o momento difícil de Sigismundo? Sigismundo partiu para o mundo espiritual e depois de ser auxiliado, depois de ter tido conhecimento, ele auxiliou muito os desamparados, os aflitos. Ele trabalhou muito em prol do bem e do amor no mundo espiritual. E por isso Sigismundo era alguém muito querido, era um espírito muito querido por todos, pelos desvalidos, pelos desamparados. Trabalhou com vista ao entendimento e ao seu progresso íntimo. E por isso mesmo, por ser tão querido, Alexandre vem interceder junto de Herculano e de Alexandre para que auxiliem nesta fase em que Sigismundo está-se a preparar para reencarnar no seio abençoado daqueles a quem contraiu débitos, daqueles a quem magoou, daqueles a quem feriu. No caso, no seio do casal que já tinha reencarnado anteriormente e que se tinha comprometido de receber Sigismundo como seu filho, Raquel e Adelino. E podemos perguntar, mas isso é cunha no mundo espiritual? Existe cunha no mundo espiritual? Não é cunha no mundo espiritual. Não é questão de cunha. É questão de que todos nós fazemos amigos, quer seja no plano terreno, quer seja no mundo espiritual. E queremos o melhor para aqueles que realizam, queremos o melhor para todos. Mas quando vemos que alguém realiza esforços para se melhorar e quer verdadeiramente corrigir os seus erros, nós juntamos-nos, damos as mãos e todos ajudamos. E foi assim que aconteceu no caso Sigismundo. Este é o centro, o Instituto de Planejamento das Reencarnações, o pavilhão dos desenhos. Eu trouxe esta imagem porque conseguimos ver quantos técnicos no mundo espiritual trabalham em prol de uma reencarnação. Nós não fazemos ideia. Desde biólogos a médicos,
as especialistas em anatomia, tudo é estudado, porque de acordo com os registros do nosso corpo perispiritual, vai ser programada a nossa encarnação, a nossa nova encarnação, o nosso novo renascimento. E então aparecem as imagens dos diversos órgãos, de tudo aquilo, tudo é mapeado, tudo é planificado, tudo é detalhadamente analisado pelos benfeitores espirituais e muitas das vezes, a maior parte das vezes, tudo já esteve de acordo também com a vontade daquele que vai reencarnar. Isso não acontece sempre, muitas vezes há reencarnações compulsórias, mas em muitos casos aquele que reencarna conhecendo aquilo que vai realizar nesta existência, ou que tem o propósito de vida. Não quer dizer que o faça, que aceite quando renasce, porque nós temos o esquecimento e o livre-arbítrio e podemos optar por outro caminho. Mas no fundo, no mundo espiritual, a grande maioria talvez tenha estipulado com o seu anjo da guarda, debatido com o seu anjo da guarda, conversado para encontrar um ponto de equilíbrio que estabeleça um sucesso na sua reencarnação. Então, vemos aqui nesta imagem, André Luiz a dirigir-se à casa de Raquel e de Adelino, agora encarnado numa nova vida em comum. André Luiz diz que está muito emocionado quando Alexandre o convidou para ir participar em todos os trabalhos de auxílio para que Sigismundo possa envolver e ser envolvido pela Raquel e Adelino e possa então dar-se o processo de reencarnação. Esta imagem nós conseguimos ver Sigismundo muito debilitado, muito aflito, com algum sofrimento. Diz-nos o texto que, em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Então, a dada altura, a presença de Sigismundo, presença vibratória de Sigismundo, causa alguma perturbação, até porque o livro descreve-nos que Adelino vinha há muito a sonhar com alguém que ele sentia temor, que era Sigismundo. Ele não conseguia perceber se era Sigismundo, mas vinha sonhar com alguém que o perturbava imenso. E isso estava a deixar Adelino, que se encontra aqui, muito perturbado, abatido, ansioso e triste. E estava a perder-se o diálogo entre a família, habituados em que Adelino e Raquel e o seu filho dialogavam habitualmente nas horas da refeição. Todos os dias realizavam oração em conjunto e Adelino tinha abandonado isso. Então, não estava a haver condições vibratórias no lar para que os benfeitores espirituais pudessem auxiliar na encarnação, ou seja, na aproximação de Sigismundo a Raquel para se dar a fecundação. O que é que acontece? Aqui isto acontece muitas vezes nos nossos lares. Por isso é que nós dizemos a importância de orar, a importância do diálogo. Porque muitas vezes nós, ou por problemas que nos surgem no nosso local de trabalho, às vezes situações desconfortáveis que nos surgem lá fora, ou neste caso, por uma vivência intensiva na família, de 24 sobre 24 horas, nós não conseguimos lidar com o outro. Nós desabituámos-nos de estar com o outro. E isso gera atritos. Ao gerar atritos, faz com que cada um se afaste e deixe, mesmo estando no mesmo lar, deixe de dialogar. Quando muitas vezes não dá para gerar discórdias. E quebra-se o diálogo, a harmonia do diálogo, e quebra-se também a oração. Então, vibratoriamente, os lares sofrem. Os benfeitores espirituais não têm tanto acesso a esse lar. O que têm acesso são aqueles
nossos inimigos, aqueles espíritos que tantas vezes não nos querem bem, que aí, aproveitando as nossas brechas do nosso desequilíbrio, envolvem ainda mais o ambiente familiar. Percebendo isto, o devotado orientador aproximou-se da criança, do menino. Quantas vezes são as crianças que nos dizem coisas que nós ficamos admiradíssimos? Mas como é que ele nos foi dizer isto agora? Tocam-nos nos pontos sensíveis e nos fazem pensar. Então, o orientador espiritual envolve o menino, põe a mão, a destra, como diz aqui, próximo do chakra, do centro de força cardíaco, e infunde nele vibrações amorosas, inspirando-o para aquilo que ele deveria dizer. E então a criança dirige-se ao pai e diz: pai, tu não estás bem? O que se passa contigo? E a dada altura propõe que: pai, vem connosco orar como nós costumamos fazer. As palavras do menino foram tão doces para aquele pai que os olhos latejaram de lágrimas e o pai cedeu ao convite do seu filho. E assim, todos juntos, tocados pela vibração amorosa dos benfeitores espirituais e daquele coração pequenino que tocou com aquelas palavras simples o coração de seu pai e a receptividade de sua mãe, recolhem ao leito para orarem como costumavam fazer. Eu fico a pensar nas crianças que tantas vezes na evangelização nos dizem que fazem uma pequena oração à noite, acompanhados. Às vezes é aquela oração que os pais já conhecem desde há muito tempo, do seu anjo da guarda, mas não importa a oração que façam. Orem em conjunto. Por isso é tão importante a evangelização, porque tanto crianças como pais levam ferramentas para compreenderem a importância da higienização do nosso lar através de bons pensamentos, de boas vibrações, de um bom convívio e, acima de tudo, a oração. A oração proporciona um grande caminho para que a harmonia no lar se possa dar. Então diz-nos que: papá, porque não vem rezar connosco? E assim vai o pai. E a mamãe diz que então vamos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. E nós, na nossa oração, devemos sempre pedir ao nosso anjo da guarda, aos benfeitores espirituais da nossa família que os temos, para que estejam connosco e nos ajudem a superar momentos difíceis. Mas não devemos esquecer que não é só nos momentos difíceis que devemos orar. Aos nossos espíritos, amigos, benfeitores da vida maior, aos nossos anjos da guarda, mas também nas situações em que nós sentimos alegria, nós devemos agradecer e pedir-lhes para que eles se mantenham connosco. Depois da oração, Adelino e Raquel deitam-se no seu quarto, o pequeno no quarto dele, e calmamente, já com o coração tranquilo, adormecem. Só que durante o sono há o desdobramento do corpo, ou seja, o nosso corpo perispiritual desprende-se, liberta-se do corpo físico, embora fique preso por um cordão fluídico que, como veem na imagem, está ligado à parte da cabeça e liberta-se. Por isso é que é importante orarmos, porque se orarmos temos a assistência dos nossos benfeitores espirituais, do nosso anjo da guarda. Porque da mesma forma que se liberta, nós podemos ter a comunhão, ou podemos vivenciar e estar junto com os espíritos amigos, ou estar junto de espíritos que não nos querem bem. Se orarmos, eles estarão connosco, direcionando-nos e acompanhando-nos durante a noite, durante esse desprendimento. E aí diz-nos que, adormecidos, Raquel e Adelino abandonam os seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó materna, porque muitas vezes estamos com os nossos familiares queridos que já partiram para o mundo espiritual, enquanto Adelino vagueava no quarto
angustiado e espantadiço, porque não nos esqueçamos que Adelino vivia uma angústia, um sentimento de apreensão, de temor, até porque sentia que alguém que o perseguia, alguém que o ameaçava, estava junto a ele. No fundo, era o resquício da lembrança ou o resquício da sensação da vivência pretérita. Muitas vezes achamos que por termos estado juntos com a nossa esposa, ter tido relações sexuais, não podemos orar depois. É um disparate. O sexo é forma abençoada. Foi uma dádiva de Deus. Desde que seja encarado como uma dádiva de Deus para a comunhão do amor, a comunhão do bem, é abençoado. A seguir, nós agradecemos aquele momento e pedimos o auxílio espiritual para durante a noite e adormecemos. E neste diapositivo mostra-nos então Adelino apavorado ao ver Sigismundo. Isto no desdobramento do corpo. Alexandre interfere lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele e em seguida convence Adelino de que Sigismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca do seu perdão e acolhimento paternal. Então, naquele momento, Adelino é confrontado com Sigismundo. E quando Sigismundo o apavora, não nos podemos esquecer que Sigismundo matou Adelino. Mas logo o benfeitor espiritual irradia raios magnéticos, fluidos magnéticos, fluidos de paz, de tranquilidade, acalmando um pouco Adelino e fazendo-o entender que Sigismundo já não era aquele homem como ele o conhecia, que não lhe queria fazer mal, queria muito pelo contrário, que ele o aceitasse para juntos empreenderem um caminho renovado de entendimento e de amor. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Sigismundo, que era o seu algoz na vida pretérita, dissipando naquele momento as pesadas nuvens de ódio que inodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre, porque Adelino era um espírito elevado e nobre. Então vemos aqui uma imagem muito comovente de Sigismundo a beijar as mãos de Adelino e Adelino emocionado. Este é o verdadeiro perdão. É aquele em que nós sentimos de coração que aceitamos o outro, que compreendemos que ele errou, mas sentimos nas fibras da nossa alma que ele quer realizar um percurso diferente, uma modificação no seu íntimo. Aqui vemos Herculano com Alexandre a examinar os mapas cromossómicos, ou seja, tudo aquilo que vem impregnado no ADN, no mapa cromossómico, ou seja, dos cromossomas de Sigismundo, com a assistência dos espíritos construtores. E Sigismundo vai nascer com problemas cardíacos devido a ter morto a tiro o Adelino, e por isso, como a lei de Deus é perfeita, temos a lei de causa e efeito, ou seja, sempre sentimos, vivemos em nós aquilo que muitas vezes criamos aos outros. Agora já começamos a compreender, talvez, o porquê que atravessamos algumas situações, porquê que nos surgem algumas situações difíceis na nossa vida, por exemplo, ao nível da saúde. É que podemos ter contraído débitos, feito mal a nós próprios, porque, em primeiro lugar, mesmo que façamos mal a outros, o primeiro lesado somos sempre nós. Então nós podemos ter diretamente lesado a nós, como lesado a outros. Qualquer dessas formas de lesar a nós ou aos outros, em primeiro lugar, vai se refletir em nós.
Esta imagem é explícita do que se vai começar a passar com Sigismundo. É preciso ver que quando reencarna, o envoltório espiritual vai diminuindo, o perispírito vai diminuindo progressivamente. E isso não é algo que seja confortável. Ou seja, ao mesmo tempo que Sigismundo tem que se libertar de tudo aquilo das vibrações de que já estava habituado no mundo espiritual, que eram mais sutis, para entrar na matéria mais densa. Ao mesmo tempo, o seu corpo perispiritual vai sendo reduzido progressivamente. E nós vemos que nesta fase, Sigismundo já está extenuado e abatido, sente-se fraco, incapacitado, começa a sentir algumas dificuldades, o que dificulta o trabalho dos benfeitores espirituais. E, face a essa observação, os benfeitores espirituais pedem-lhe para ele colaborar, para auxiliar na sua encarnação a ter força, coragem, fé e auxiliar com pensamentos positivos e com vontade também o seu corpo a diminuir, o seu corpo perispiritual a diminuir de tamanho para a estrutura fetal. E diz no livro Os Missionários da Luz: por que motivo Sigismundo sofre tanto? Pergunta então Alexandre, em tom discreto. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contacto com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos do nosso plano, ou seja, ele vai perdendo esses pontos de contacto com a esfera mais elevada. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Ou seja, essa própria libertação e depois o ir progressivamente diminuindo o seu corpo perispiritual para a forma fetal, e impõe-lhe alguns sofrimentos. E pergunta ainda: mas o organismo perispírito de Sigismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? E o benfeitor espiritual diz: sim, concordou o orientador. Tem a mesma identidade essencial, todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isso, as lutas das ligações fluídicas primordial, com as emoções que lhe são consequentes, desgastam-lhe as resistências dessa natureza, porque temos que compreender que também Sigismundo estava receoso, se Raquel e Adelino não o aceitavam, e portanto todas essas emoções também interferem com esse trabalho que Sigismundo tem que realizar junto com os benfeitores espirituais, salientando-se que nessa noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. A importância do magnetismo e a importância dos fluidos magnéticos dos benfeitores espirituais no auxílio à reencarnação. Agora, continuou o instrutor, sintonize-se connosco relativamente à forma pré-infantil. Então o que Sigismundo tem que visualizar, se sintonizar, é com esta forma, com a forma fetal. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino, Sigismundo. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. E estas palavras impulsionadoras, de lembrança a Sigismundo que ele tem que contribuir também com o seu trabalho, porque não é feito tudo pelos benfeitores espirituais. Muito contribui quem vai reencarnar. É muito importante para dar o estímulo, a força e a lembrança naquele momento, que se torna até doloroso, para que Sigismundo possa voltar a contribuir para se consolidar e assim retornar a ser criança novamente. E podemos ver aqui os benfeitores espirituais, junto com André Luiz, obviamente, a auxiliarem o corpo Sigismundo a diminuir
o seu corpo perispiritual para a forma fetal. Mas pergunta, então, o que vimos, porém, com Sigismundo? Perguntou André Luiz. É a regra geral para todos os casos? De modo algum. Respondeu o instrutor. É muito interessante isto que é dito a André Luiz. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito. Então era o que vínhamos a dizer desde o início. Nenhum processo de reencarnação é igual. Nem, como já estamos a ver, nem o processo de desencarne. Não existindo, segundo queremos, dois absolutamente iguais. Há companheiros de grande elevação espiritual, que ao voltarem à esfera mais densa, em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Vejam só. Os espíritos mais elevados quase que dispensam o concurso dos benfeitores espirituais para encarnarem. Os outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação, muito mais complexa que a exercida no caso de Sigismundo. Então digamos que Sigismundo estará aqui no meio termo, certo? Porque há espíritos que, devido ao seu entendimento, devido à sua evolução espiritual, necessitam ainda mais de recursos por parte dos benfeitores espirituais do que propriamente o que Sigismundo teve. Como há espíritos de mais elevação espiritual que já não necessitam do concurso e do auxílio dos benfeitores da vida maior. Neste momento, Alexandre deposita Sigismundo já num corpo fetal, nos braços daquela que fora, quando encarnada, e que está naquele momento a auxiliar também todos os trabalhos, a avó materna de Raquel, para que ela seja a portadora da entrega de Sigismundo à sua neta. Que maravilhoso que é podermos perceber que os entes queridos que já partiram, muitas vezes são eles que vêm em auxílio nestas tarefas tão importantes, nestas missões de entregar aquele ser nas mãos de Raquel, enquanto desdobrada. Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Sigismundo à sua futura mãe. Vejam quantos espíritos amigos, companheiros de jornada, espíritos que muitas vezes foram auxiliados por Sigismundo, vêm agora vibrar por este momento sublime que o Criador permite, que é a entrega de Sigismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Sigismundo. É maravilhoso, porque diz-nos que sentia o perfume das flores. E era, no fundo, as flores transmitem a alegria, o colorido de um novo renascer, como para nós a primavera. Aqui vemos a avó materna de Raquel a entregar Sigismundo, aquele que vai ser o seu filho amado, a Raquel. Raquel fez questão de colocar-se genuflexa. Tal era a gratidão por aquele momento. Tal era a gratidão por receber nos seus braços aquele que iria ser o seu filho amado. Compreendamos que isto tudo se passa no desdobramento do corpo, mas que nós estamos, só o corpo físico dorme. Nós estamos conscientes, ou seja, nós como espíritos estamos a realizar, nos afastamos do corpo e estamos a vivenciar tudo isto. Por isso é que algumas pessoas dizem, eu sonhei com isto e com aquilo, era tão real, porque efetivamente há situações que são muito reais, porque nós as vivenciamos. E aqui todos estão em prece, em vibração e em agradecimento ao Criador por esta lei sublime, que é a lei da reencarnação, por dar a oportunidade daqueles que outrora criaram animosidades, que não tinham conhecimento para mais, que não foram capazes de lidar com os seus sentimentos, de juntos fazerem uma nova caminhada, estreitarem laços e corrigirem os seus erros. Então esta é a lei sublime do Pai. É a lei da misericórdia, é a lei do perdão, é a lei que permite a todos
progredir sem incessantemente e nunca condena, seja quem for, ao sofrimento eterno. Foi então o divino mistério da criação infinita de Deus que André Luiz viu apertar aquela forma infantil de Sigismundo de encontro ao coração amoroso de Raquel. Mas tão fortemente e tão amorosamente, Sigismundo ligara-se a ela, como a flor se une à haste. Então compreendi, disse André Luiz, que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Isto é muito bonito, vejamos a expressão de Adelino, agora confortado, alegre e feliz por acolher Sigismundo. No fundo, fluidicamente, todos eles estavam ligados e Sigismundo ligara-se fluidicamente, completamente a sua mãe Raquel. Então dá-se a união genésica. E a partir do momento em que se dá a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre, este benfeitor espiritual, analisa a corrida dos espermatozoides. É maravilhosa a criação divina. E seleciona, consegue ter a percepção daquele que está em melhores condições, que vai ser o vitorioso, aquele que tem as disposições cromossómicas dos milhões de espermatozoides. E por isso, através do seu potencial magnético, ele sintoniza aquele que está mais apto para a organização do corpo planejado de Sigismundo. Então não é à toa. Os benfeitores espirituais sintonizam, conseguem perceber, quase que mapear aquele que tem as condições cromossómicas para o planejamento, aquilo que está planeado, para que fisicamente Sigismundo surja com tudo o que tem que surgir, vivenciar e ter, e assim, magneticamente, ele potencializa aquele espermatozoide para que ele ganhe mais velocidade para chegar até ao óvulo. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores na questão 344 do Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. Portanto, estabelece um laço fluídico que cada vez vai estreitando mais até a criança nascer. Temos aqui uma imagem belíssima do espermatozoide a penetrar o óvulo. E diz mais: o espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo. Rompe a cutícula, isto na obra Missionários da Luz, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Então, dá-se a concepção. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Sigismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Reparem como os espíritos amigos, os benfeitores da vida maior, envolvem fluidicamente aquele espermatozoide, envolvem fluidicamente e todo é ajustado ao útero materno, terminando assim aquela que é a operação inicial de ligação no processo reencarnatório. A lei de Deus é uma lei belíssima e de amor. E a beleza da reencarnação, conseguimos agora começar a compreendê-la, como é belo e amoroso o Pai Criador, que permite que tantos espíritos amigos auxiliem e que tudo seja acompanhado para que tudo se processe com serenidade e de acordo com aquilo que está planejado para aquele ser reencarnante e para aquela família. Está pronto o serviço de reencarnação inicial, o trabalho completo, com plena integração do nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos, porque nós sabemos que a reencarnação
só fica consolidada a partir dos 7 anos. O processo reencarnatório só se consolida efetivamente por volta dos 7, 8 anos de idade. Nesta fase, nós dizemos às nossas crianças que o nosso anjinho da guarda está muito juntinho, que está sempre a vida toda, mas o anjo da guarda está muito próximo das crianças. E é nesta altura, uma altura propícia para que os pais de pequenino torçam o pepino. Ou seja, que os pais comecem a dar o seu exemplo para um crescimento de um indivíduo, de um cidadão, de um homem de bem, como nos fala o Evangelho, lhe deem orientações sobre as leis de Deus e sobre Jesus. Não é esperarem que ele seja adolescente ou que ele seja adulto que vá procurar o pão espiritual. Aliás, na Associação Espírita Consolação e Vida, nós temos evangelização às quartas-feiras. É de aproveitar, porque se tantos pais vão procurar o pão espiritual para si, o alento, a orientação, ouvindo uma palestra, recebendo passe, porque haveremos nós de deixar aqueles rebentos que estão tão permeáveis agora às orientações sublimes de seus pais, em que o véu do esquecimento está muito mais acentuado do que propriamente numa fase da adolescência, porque não aproveitá-la e retirar-lhe a oportunidade de terem também eles o pão espiritual e levar as crianças ao centro, poderem elas acompanharem uma aulinha de evangelização ao mesmo tempo que os pais estão a ouvir a palestra e que muitas vezes aborda os temas que são tratados na exposição que se está a fazer para os seus pais. Então só aí já permite uma ligação fluídica e uma sintonização com o mesmo tema. E a criança começa desde pequenina a habituar-se e a compreender de como é normal falar com Jesus, como compreender porque é que aqui está, o processo da reencarnação, ter a bagagem de conhecimento que lhe permita ao longo da sua existência fazer as suas escolhas na mesma, porque tem a sua liberdade de escolher, o seu livre-arbítrio, mas fazê-la com o conhecimento que talvez outrora não tenha feito, com conscientização, porque muitas vezes nós erramos porque mesmo tendo conhecimento não temos a sua conscientização. Então esta é uma oportunidade sublime e de alguma forma queria terminar dizendo-nos que também este vírus tem sido uma oportunidade sublime neste sentido, porque tem permitido, estávamos tão dispersos às vezes do seio familiar, estávamos tão dispersos das nossas crianças com a carga horária que eles tinham na escola, com as atividades extracurriculares, com as tarefas inerentes à casa, que não tínhamos o tempo para pararmos, vermos as nossas crianças crescerem, ver como elas estão a crescer, de que forma, as coisas que dizem, o que fazem, expressando assim um espírito, a vivência de um espírito imortal, que já teve muitas e muitas encarnações no passado e que nós temos esta oportunidade agora de juntos os poder ajudar, estar próximo deles, brincar com eles, estreitar laços de amizade, de carinho e de os orientar no caminho do amor e do bem. E porque este aspecto da reencarnação, da fecundação e da orientação desse espermatozoide é algo tão belo, eu trouxe para finalizar um vídeo sucinto dessa maravilha que Deus permite, que é a criação. Ou seja, que Deus permite, que é a reencarnação, a aproximação do espermatozoide ao óvulo e a fecundação. É maravilhoso como tudo se processa. E trago com um fundo de um músico que eu gosto muito, Rui Macena, com uma música que se encaixa perfeitamente à experiência aqui que Sigismundo viveu e que nós todos vivemos quando o espermatozoide procura o caminho, a força potencializado pelos benfeitores espirituais para se dar, aproximar do óvulo, o penetrar e se dar
então a fecundação e gerar assim um novo corpo. Então fiquemos agora com este vídeo.
abençoado seja o Criador, que permite que nós nos renovemos constantemente pelo renascimento. Abençoado seja pela vida, por tudo o que cria, desde a simples grão de areia até ao majestoso ser mais luminoso que nós já conhecemos, Jesus. Abençoado seja a todos, que possamos sentir gratos por esta encarnação, porque esta é uma oportunidade sublime de aprendermos a amar e a traçar um caminho de felicidade para nós. E agora vai-se seguir a prece. Agradecidos que estamos por mais estes ensinamentos sublimes sobre a majestosa oportunidade que Deus Pai nos dá, que é a reencarnação, para virmos reparar todo o mal que fizemos e vivenciar uma nova existência na Terra. Peçamos assim pela paz no mundo e pela paz dentro de nós próprios. Peçamos por todos os que sofrem neste momento em que o vírus da Covid-19 se tornou uma pandemia e tantos sofrem por causa disso. Peçamos por aqueles que estão doentes, nos hospitais ou em casa. Peçamos por aqueles que já partiram para a pátria espiritual e pelos seus familiares. Peçamos também por todos aqueles que vivem confinados nas suas casas com receio de sair. E peçamos pelo planeta Terra, por esta casa maravilhosa emprestada por Deus Pai para vivenciarmos esta existência. Peçamos também que façamos uma reflexão do porquê desta pandemia e façamos a nossa modificação interior para que este planeta maravilhoso tenha as condições necessárias para prosseguir a caminhada em direção à regeneração. E assim ele continue a casa para tantos outros que vão reencarnar também aqui e que se vão sentir felizes com um planeta melhor. Então, que a fé de Deus e nos seus sábios desígnios nos acompanhe e nos faça tornar seres mais felizes e mais confiantes no futuro. Fiquemos então na paz de Deus.